Quem tem direito à estabilidade no trabalho? Bom, o trabalhador diversas vezes ele se encontra no cotidiano dele e se depara com a situação em que alguém comenta que estava estável, que teve estabilidade, que a justiça reconheceu a sua estabilidade e que foi indenizado ou retornou ao trabalho. Mas você realmente sabe o que é uma estabilidade no trabalho? Bom, aqui eu vou lhe explicar melhor até você poder compreender e verificar se a sua situação mesmo se encaixa como estabilidade, certo? A primeira estabilidade para a gente poder analisar é a situação do que é uma estabilidade. A estabilidade ela é um termo técnico utilizado para caracterizar aquele período de tempo em que o trabalhador não poderá ser demitido sem justa causa ou por motivo de força maior e, caso seja demitido, ele tenha direito à indenização ao período proporcional que ele teria ali de estabilidade. Lógico, caso não for uma demissão por justa causa ou um motivo de força maior. Ou seja, seu empregador decidiu lhe demitir por justa causa, não terá direito à indenização. Agora, demitiu sem justa causa, sem dar explicação, ele terá que te indenizar aquele período em que você estava estável, certo? Passando assim para os tipos de estabilidade, a primeira estabilidade que eu gostaria de ressaltar é a estabilidade provisória de gestante. A estabilidade provisória da gestante, ela inicia desde o momento da ciência da gestação por parte do empregador, ou seja, a gestante tem ali seus 2 meses até descobrir que estava grávida, comunicou ao empregador. A estabilidade dessa gestante inicia-se desde o início do momento que estava grávida, ou seja, no momento que ela descobriu, já são 2 meses. Os 2 meses retroativos ela já tinha de estabilidade, então caso ela seja demitida sem justa causa ou sem motivo de força maior durante esses 2 meses, antes mesmo da descoberta da sua gravidez, ela terá direito à sua estabilidade. Caso o trabalhador queira voltar ao trabalho, ele poderá solicitar sua reintegração, ou caso o trabalhador não tenha interesse em voltar, ele poderá solicitar a indenização desse período. Agora, a gestante, a partir do momento da ciência, ela deve comunicar o trabalhador, o empregador, de que está gestante e que, obviamente, terá sua estabilidade, e com isso, o período de estabilidade vai desde a ciência da gestação até 5 meses após o parto. Vale lembrar que recentemente o STF mudou o seu entendimento para que passe a contar os 5 meses, os 140 dias, a depender se a empresa é inscrita no programa Empresa Cidadã, a partir do momento em que o último, seja a mãe ou o filho, o último sair do hospital, começa a correr esse prazo. Geralmente, antigamente, era praticado o ato de que o trabalhador, assim que teve o seu filho, no caso, a gestante, teve o seu filho, começava a contar esse período a partir dali. Mas não, o STF deixou claro que é a partir do momento da alta, seja da mãe ou do filho, o último que ficar no hospital, certo? Agora, caso a gestante seja demitida, ela se encaixará nesse ponto da estabilidade que nós tratamos e poderá ser indenizada ou não, certo? Agora, a segunda estabilidade que nós podemos ressaltar é a estabilidade provisória da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a famosa CIPA. Os participantes da CIPA, sejam eles titulares ou suplentes, eleitos pelos funcionários, terão direito a essa estabilidade desde a sua candidatura até um ano após o fim do mandato. Mas o que são os integrantes da CIPA eleitos pelos empregados? Vale lembrar que geralmente a CIPA se formaliza por meio de empregados indicados pelo empregador, ou seja, se o seu chefe indicou você para participar da CIPA, você não tem direito à estabilidade. Agora, caso você se candidatou e os demais colegas de trabalho lhe elegeram para formar parte da CIPA, você terá direito à estabilidade desde a sua candidatura até um ano após o fim do seu mandato. Nestes casos, também encaixará a situação em que, caso você seja demitido, você terá direito à reintegração ou até mesmo à indenização proporcional ao período faltante de estabilidade. Nessa linha, a previsão da CLT está expressa no artigo 165 em seu parágrafo único. Vou ler aqui para a gente. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer um dos motivos mencionados nesse artigo sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Ou seja, os motivos seria que, agora lendo o início do artigo, os titulares da representação dos empregados, ou seja, aqueles empregados eleitos por meio dos outros empregados, terão estabilidade. Os empregados indicados pelo empregador não terão. Não poderão sofrer despedida arbitrária, ou seja, despedida sem justa causa. Entendendo-se como tal
a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, que seria a dispensa por justa causa ou por motivo de força maior, certo? Caso isso aconteça, como a gente havia lido, a demissão poderá ocorrer a reintegração e indenização proporcional a esse período. E vale lembrar que no caso da CIPA, deverá ocorrer uma prévia investigação para demonstrar os fatos da justa causa. Não pode só o empregador, por mera deliberalidade, informar que você está sendo demitido por justa causa. Ele deverá ter um devido processo legal interno para comprovar que realmente é motivo de dispensa, certo? Agora, a terceira motivo de estabilidade é a estabilidade provisória de dirigente sindical. Essa estabilidade ela é garantida para o empregado que for eleito para exercer o cargo de dirigente sindical ou até mesmo representante de sindicato profissional, mesmo que no caso de suplentes, desde o registro da sua candidatura, mais uma vez, até um ano após o fim do seu mandato. Mas existem alguns requisitos apresentados pela súmula 369 do TST que eu vou estar lendo para que você se enquadre nesse quesito da estabilidade. O primeiro deve exercer uma atividade relacionada à categoria profissional do sindicato que ele foi eleito. Ou seja, para você ter estabilidade de dirigente sindical, você tem que ser dirigente de um sindicato daquela categoria que você trabalha. Ou seja, caso você seja auxiliar de serviços gerais, você deve se candidatar, no caso, ao sindicato dos empregados que representam os auxiliares de serviços gerais. Não pode ser, por exemplo, você é um auxiliar de serviço geral quer se candidatar para algum sindicato que representa, vamos dizer, contadores, entendeu? Agora, o segundo ponto para caracterizar a estabilidade deve ocorrer a comunicação da entidade sindical para o empregador. Ou seja, a partir do momento que você foi eleito, este sindicato terá a obrigatoriedade de comunicar à sua empresa, ou seja, ao seu chefe, que você foi eleito e que você está ali no momento de sua estabilidade. Fica limitada também a estabilidade por 7 dirigentes sindicais e também para 7 suplentes. Ou seja, se aquele sindicato ver a necessidade de haver mais de 7 dirigentes sindicais, a partir do 8º não existirá mais essa estabilidade, tendo em vista já ser um número superior ao requisito que a súmula do TST traz para a gente. Agora, o quarto requisito. Caso o sindicato deixe de existir, não existirá motivo para estabilidade provisória. Ou seja, você faz ali parte como dirigente de um sindicato, ele acabou. Acabou também sua estabilidade provisória devido a esse fato. E o quinto e último ponto define que o registro da candidatura durante o aviso prévio não gera estabilidade. Esse é um ponto muito controvertido porque é o seguinte, muitos empregados, ao serem demitidos ali, no momento de sua justa causa, pensam como que eu consigo continuar nesse trabalho ou algo do tipo. Não tente garantir essa sua estabilidade em cima do dirigente sindical com o fato de que você está registrando essa sua candidatura no momento do seu aviso prévio, porque isso não vai adiantar de nada, porque o registro deve ocorrer durante o seu ciclo normal do contrato de trabalho, nunca no aviso prévio. E, da mesma forma, na questão da CIPA, deve haver uma investigação para comprovar os fatos para que, caso o trabalhador seja demitido por justa causa, exista um devido processo em que o trabalhador tenha as provas em que o empregador baseou suas alegações. E a quarta estabilidade que a gente pode ressaltar aqui é a estabilidade provisória de dirigente de cooperativa. Existe uma diferença entre a CIPA, obviamente, com o sindicato também, e também a diferença com a cooperativa. Para os dirigentes de cooperativa, e apenas para eles, não existem suplentes para dirigente de cooperativa com estabilidade. É assegurada a estabilidade provisória desde o registro da candidatura e até um ano após o término do mandato. Caso a dispensa ocorra, se encaixará em todas as regras já tratadas. Estabilidade provisória do representante dos empregados. Nesse caso, existem algumas empresas que contam com mais de 200 empregados, será necessário eleger um deles para ser o representante desses todos. Com isso, esse empregado eleito para ser o representante, nem fazendo parte do sindicato, apenas representante, ele dialogando com a empresa e os empregados para angariar algum direito, ele terá a estabilidade a partir do momento do representante ser devidamente eleito, do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. A sexta estabilidade que a gente pode ressaltar é a estabilidade provisória decorrente das convenções coletivas. Mas o que é isso?
É comum que em algumas convenções de categorias existam termos de cada uma. Pode ser que uma defina que a estabilidade seja para X, para um caso determinado, e a outra categoria defina que a estabilidade seja para um caso Y determinado. Então, assim, não tem como a gente estabelecer de uma forma genérica para todos os trabalhadores. Você deve verificar na sua convenção coletiva ou até mesmo acordo coletivo de trabalho se existe alguma estabilidade específica para uma situação que você está enfrentando. Caso exista, você estará protegido por essa estabilidade, tendo em vista que sua convenção assim prevê. E dessa forma, a gente encerra todos os tipos de estabilidade. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E também não esquece de deixar o joinha, porque é muito importante aqui para o nosso crescimento do canal. E o Trabalhista com o Guilherme conta com a sua participação também.